Claro, a gente está falando dela, Fernanda Manhota, nossa analista de internacional, todos os dias religiosamente aqui conosco, para tentar traduzir o que passa na cabeça de Donald Trump e todo esse cenário internacional. Olha, Manhota, boa tarde para você, bem-vinda. A questão é, só pegando aqui essas últimas manifestações dele, ele parece estar muito irritado com a falta de adesão de outros países, da OTAN, dos europeus, enfim. Isso é passar recibo? Qual avaliação você faz? Pois é, Débora, Yuri, boa tarde a vocês, a todos que nos acompanham. Eu vou rasgar elogios às nossas editoras também. Eu adoro trabalhar com elas, viu? No bastidor, elas são tão boas quanto ao vivo, elas são realmente profissionais maravilhosas. E tentando manter a qualidade, o nível, né, que a Débora trouxe para cá, eu vou responder a sua pergunta, viu, Débora, dizendo que hoje eu passei parte da minha tarde me dedicando a uma análise que alguns chamariam de trabalho braçal. Eu, com a ajuda de alguns softwares, estava tentando descobrir mais ou menos, né, em discursos públicos, em audiências, em eventos com jornalistas e tudo isso, quantas vezes o presidente Trump teria falado abertamente sobre a OTAN em tom crítico. E cheguei no E número, aí? então a gente está falando entre 2016 e 2026, 10 anos, né, desde a primeira campanha, cerca de 300 vezes. 300 vezes foram as vezes em que o presidente Trump criticou a OTAN. E ele fez isso, Débora, em diferentes sentidos, né? Se a gente olhar qualitativamente para esse processo, a gente vai ter ali no início desse período, entre 2016 e 2017, ele basicamente criticando a OTAN no sentido de dizer que ela era uma estrutura obsoleta, dizendo que os Estados Unidos pagam demais e que a Europa não contribui na mesma medida. Depois ele avança numa segunda onda para dizer que a OTAN precisava se comprometer com mais gastos militares, então, entre 2018 e 2020, né, essas ameaças explícitas vão ficando mais evidentes, e agora, né, com esse retorno político, desde a campanha de 2024 até o momento atual, a gente teve um asseveramento dessa crise, e eu diria que isso não só no campo retórico, né, mas também do ponto de vista das ameaças que a gente enfrenta, né, por exemplo, é, quando ele disse que ele chegou a dizer que deixaria a Rússia, e aí eu vou citar entre aspas, fazer o que quisesse com aliados inadimplentes, né? Então, chegando a ameaçar parte do bloco, dizendo que os Estados Unidos não estariam dispostos a garantir, né, a segurança como é de praxe, o previsto no caso da OTAN. Ele chegou a dizer ainda que não tinha muita segurança sobre o princípio geral da OTAN, que é aquele famoso artigo 5º, que justamente pressupõe, né, o um por todos e todos contra um. Eu estou dizendo essas coisas, né, resgatando essas memórias em relação ao presidente Trump, porque basicamente essa crise de agora e essa denominação que ele faz dos aliados como os covardes, né, aqueles que que não ajudam os Estados Unidos, e ele faz, inclusive, uma menção à ideia de que os Estados Unidos não esquecerão de terem ficado, né, à revelia de um apoio europeu. Isso acontece como resultado não da crise do Irã propriamente dita, mas também de um processo de desgaste político profundo, né? A crise da OTAN hoje é uma crise de confiança, uma crise de credibilidade. Nós temos hoje como resultado dessa pressão extrema, né, que o presidente Trump gerou, por um lado, o alcance de objetivos que ele próprio tinha proposto anos atrás, que no caso tinham a ver com o aumento de gastos dos europeus, isso foi atingido, foi uma conquista dessa pressão extrema que ele imprimiu, mas o preço disso foi que, ao longo dos anos, nós vimos erodir a confiança política entre os membros, né? E essa situação foi ficando tão grave que não só passou, obviamente, pelas discussões de segurança, com os Estados Unidos até chegando a ameaçar sair, né, dessa aliança e tudo mais, mas acabou virando transacional a ponto de que os Estados Unidos, em dado momento, passaram a usar até de instrumentos econômicos
contra aliados de um bloco que é estratégico, até vital, eu diria. Então, se a gente olhar para as tarifas, né, por exemplo, que foram impostas contra os europeus, isso criou ali uma mágoa, um ressentimento. E para os europeus, do ponto de vista prático, veja só qual é a combinação dessa conta, né? Tem erosão política, desconfiança, anos e anos de crítica pública, misturada, né, com essa relação ambígua, transacional, que não poupou nem eles próprios das punições econômicas, e, claro, o lado, do ponto de vista mais objetivo do Irã, de que os europeus não entendem que essa é uma guerra deles, eles já têm recursos sendo drenados na Ucrânia, eles já estão preocupados com outras questões domésticas que são fundamentais, eles entendem que eles não foram consultados sobre essa operação, então eles não podem assumir responsabilidade se eles não foram consultados, e eu diria ainda, Débora, que no limite, no final do dia, é aquela história, os europeus estão mais próximos geograficamente dessa parte do mundo, né? A gente não tem indícios de que o Irã detivesse capacidades de atacar o território continental da Europa, sobretudo países mais distantes, como França, Alemanha, numa eventual ofensiva, mas certamente países que estejam mais na região sudeste, né, ali dos Balcãs, por exemplo, poderiam ser até mesmo eventuais alvos caso a OTAN entrasse nessa dividida. Então, os europeus não têm incentivos nesse momento de nenhuma natureza, né, nem a solidariedade de aliados e nem do ponto de vista da sua própria geoestratégia regional em se engajar nesse conflito. É a política do toma lá, dá cá. O presidente Trump está agora provando do próprio veneno, quando ele, em outras vezes do passado, disse que a OTAN não servia para nada, Débora e Yuri. Fernanda Manhota, muito obrigado pela sua análise.